Para aumentar a sua assertividade nas suas operações, você precisa saber identificar um bom ponto de entrada. E é isso que você vai aprender no vídeo de hoje se você ficar até o final. Eu me chamo Stephanie, eu sou idealizadora aqui do Acesso Trader e nesse canal eu vou te transmitir o meu conhecimento de mais de 5 anos no mercado. Se você não é inscrito, se inscreva. E eu vou deixar rolando por aqui também o arroba do meu Instagram para você me acompanhar por lá e receber dicas do mercado diariamente. Direto ao ponto e sem muita enrolação, a gente já vai para frente do gráfico, que é onde você aprende a operar de verdade. Primeiro, analise aqui comigo o contexto que o GBP/USD me apresentou. Eu estou no tempo gráfico aqui de 1 hora e eu vi que o mercado estava se aproximando aqui dessa regiãozinha de demanda, que é esse order block extremo que antecedeu essa impulsão de alta. Além disso, quando ele cravar nesse ponto, ele vai estar fazendo a captura de liquidez desse fundo isolado. Esse fundinho isolado aqui é um ponto de liquidez e também vai estar fazendo um reteste aqui em uma região de suporte que foi manipulada. A gente teve aqui esse fundo junto com esse fundo que nesse movimento aqui sofreu uma manipulação. Então, assim que ele chegar nessa região, eu tenho um viés de alta para esse ativo. Depois de fazer toda essa análise lá na macro, no tempo gráfico de H1, eu vim para o tempo gráfico de 5 minutos, que é o meu tempo gráfico de execução. Aqui nos 5 minutos, eu vejo que o mercado ele vinha trabalhando uma microestrutura de baixa, mas quando ele tocou na minha região de demanda macro, nesse ponto aqui, ele reagiu aqui com uma forte impulsão altista. Quando ele fez essa impulsão de alta, ele rompeu aqui esse último topo válido da minha tendência micro de baixa. Quando ele faz isso, quando ele rompe esse último topo válido, ainda mais nessa intensidade que foi aqui, ele fez um choque, ele praticou um choque. E o choque nada mais é do que uma reversão de tendência. Então, se o preço ele vinha trabalhando numa microestrutura de baixa, no M5, depois do choque ele está trabalhando agora em uma tendência de alta. Ele está alinhado agora com a tendência macro do preço. E agora é o momento que eu vou começar a contextualizar uma compra. E para isso eu vou ter que saber identificar o melhor ponto de entrada. Aqui nessa impulsão que o mercado fez de alta, ele deixou mais de uma região de demanda. A gente teve essa demanda aqui, esse candle negativo aí no meio da impulsão. Mais abaixo a gente teve essa região de demanda aqui, uma outra fair value order block. E a gente teve ainda mais abaixo esse outro candlezinho negativo, esse mais extremo aqui, tá? E antecede toda a impulsão. Então, a gente tem aqui dentro dessa impulsão de alta, três possíveis regiões de demanda para a gente poder definir como ponto de entrada, para a gente poder trabalhar uma compra aqui nesse ativo. E é nessa hora que muita gente fica se perguntando como vai fazer para escolher o melhor ponto de entrada? Em que região, então, que eu devo trabalhar, já que eu tenho mais de uma opção? E a resposta que eu tenho para te dar é muito simples. Você vai se basear sempre no contexto. Você vai parar, vai pensar, e de todas as opções que você tem, qual delas te oferece o melhor contexto para você efetuar a sua entrada? E quando eu falo para você de contexto nesses casos, eu me refiro às confluências, tá? Então, quando você se deparar com uma situação como essa, veja qual das regiões tem mais força para poder parar o preço, baseado nas confluências que você utiliza. A região que te der mais contexto e tiver mais confluências, é exatamente ali que você deve trabalhar uma compra ou uma venda. No meu caso, tem 3 confluências que eu gosto muito de trabalhar. A primeira delas é a Fibonacci, a segunda é a POC, ou perfil de volume de rede fixo, e a terceira são os padrões de continuidade ou de reversão. Então, para eu escolher um ponto de entrada, esse ponto de entrada precisa ter pelo menos 2 dessas minhas 3 confluências. E aqui nesse cenário do GBP/USD, como eu tive essa forte impulsão altista, isso me possibilita marcar uma Fibonacci. Então, eu pego aqui desse fundo até esse topo e essas regiões que estão aparecendo na tela são as regiões mais relevantes da Fibo. São a 38, 50, 61.8 e 79. Quando eu olho para a minha primeira região, que é essa mais próxima aqui, eu tenho a confluência aqui da 38.2 da Fibo. Ok, eu posso manter ela como uma das minhas opções ainda. No segundo ponto aqui embaixo, eu também tenho uma confluência de região de Fibo, que é a da 61
61,8. Então, também dá para manter essa região ainda como uma opção para a gente. Agora, lá embaixo, nesse candle aqui mais extremo, nesse order block mais extremo, perceba que eu não tenho nenhuma confluência com região de Fibo. Então, para mim, esse ponto ele já se torna desinteressante. Então, eu vou excluir ele não é mais uma opção de entrada, uma opção de ponto de entrada para mim. Me sobraram essas duas opções. A primeira mais acima e essa intermediária aqui embaixo. E a gente tem aqui duas confluências de regiões de Fibonacci. Quando eu paro para olhar aqui, fazendo uma análise mais profunda do preço, anteriormente eu tive essa acumulação aqui. Eu vou circular para ficar mais nítido para você. Isso daqui é uma acumulação do preço. E toda a acumulação me permite a marcação de uma POC, porque aqui a gente tem uma alta concentração de volume. Então, se eu pegar uma POC, que é essa ferramenta aqui, perfil de volume rede fixo, traçando do início da acumulação até o final dela, a POC está concentrada nessa linha vermelha, dentro dessa região de demanda que tem a confluência também da 61,8 da Fibo. Então, para analisar. Se aqui em cima eu só tenho a confluência da 38 da Fibo e aqui embaixo eu tenho confluência da POC mais uma região de 61,8 da Fibo, qual vai ser o melhor ponto de entrada? Certamente aquele que me dá mais contexto, como eu te falei agora há pouco. Então, a região aqui que me dá mais contexto é onde eu tenho mais confluências, que é essa regiãozinha aqui abaixo. Então, eu posso excluir essa região de cima. Ela se tornou desinteressante para mim quando comparada a essa região mais abaixo, onde eu tenho muito mais contexto e confluências. Então, esse aqui, essa região de demanda, é o meu ponto de entrada, já está definido. Depois que eu defino a minha região de entrada, o meu melhor ponto de entrada, é só aguardar o mercado chegar lá para a gente poder surfar aí a próxima movimentação de alta do preço. E veja, nessa primeira região que eu tinha selecionado com você também, ó, essa primeira região, olha como o mercado ele passou direto. Ele não deu nem sequer um respiro, ele simplesmente passou direto aqui, não respirou nem um pouco para enganar nenhum besta. Então, por que isso aconteceu? Porque o interesse do mercado, o real interesse do mercado, ele estava aqui embaixo, na região onde tinha mais contexto, na região onde tinha mais força para parar o preço. Então, era nítido que ele ia passar por aqui e não ia sentir nada, porque o interesse real dele estava aqui embaixo. E se você tivesse pegado esse trade nesse ponto, no início da demanda, colocando o seu stop no final dela e surfando até esse último topo que o mercado fez aqui em cima, essa seria uma operação que ia te pagar aí mais de 7 vezes o risco, quase 8 vezes o risco retorno. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha ficado claro para você. E se você gostou, comenta aqui embaixo a sua opinião e não deixa de ativar o sininho de notificações, porque a partir de agora eu vou trazer muita aula de qualidade aqui para o canal. Até o nosso próximo vídeo.